Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Miguel Kriegsner, fundador e presidente do Conselho de Administração do Boticário, um dos maiores grupos de beleza e cosméticos da América Latina, com mais de 30 bilhões de reais em faturamento todos os anos. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é formado em farmácia e fundou em 1977 o Boticário, um gigante brasileiro de cosméticos e beleza com 4.000 lojas e diferentes marcas espalhadas em quase 90 mil pontos de venda no país, além de unidades em outros 15 países. O Show Business tem o prazer de receber Miguel Kriegsner, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. Miguel, é um grande prazer realmente tê-lo aqui em nosso estúdio, pelo respeito que a gente tem pela sua história de vida, sua história profissional, o que você construiu. E é um orgulho também porque a gente sabe que você dá raríssimas entrevistas. Mas para começo de conversa, na sua avaliação, o que foi mais determinante para aquela farmácia de 3 andares no centro de Curitiba ter se tornado uma das maiores empresas de beleza do mundo? Bom, primeiramente, né, Bruno, eu agradeço essa possibilidade de contar um pouco da nossa história no teu programa. E diria, né, que muitas coisas aconteceram muito rapidamente na história do Boticário, e uma delas, com certeza, é a perseverança, né? A perseverança da gente ter um propósito na vida e se deixar conduzir por aquilo. Então, o Boticário, né, que começou com uma pequena farmácia, numa rua secundária, acho que você conhece, né, Rua Saldanha Maria, em Curitiba, ter se tornado, assim, um dos maiores expoentes, né, dentro da área que trabalha. E como empresa brasileira, né, de sócios brasileiros num mundo dominado por grandes multinacionais, para nós é uma alegria muito grande poder mostrar que a bandeira verde e amarela, né, abriu um espaço dentro dessa área da cosmética, da perfumaria, que é dominada basicamente por grandes multinacionais. O grupo hoje, o Grupo Boticário, ele fatura 30 bilhões, né? Cerca de 30 bilhões de reais por ano e tem diferentes marcas e canais. Hoje, qual que é o carro-chefe de vocês? O carro-chefe é a marca O Boticário, né? É a menina dos olhos, né? É claro que as outras filhas são importantes. A gente considera cada marca que nem um filho que vai se desenvolvendo. Mas o Boticário é a marca que nos trouxe até aqui, né? Uma marca que hoje está presente em 4.000 lojas espalhadas no Brasil e através de um sistema de venda direta hoje que mais ou menos tem 2 milhões de 100 mil revendedoras espalhadas pelo Brasil inteiro. Em tudo que é lugar do país tem uma vendedora do Boticário. A capilaridade é muito grande. Mas se a gente falar de produto, hoje o que mais vende? É perfume? Hoje o grande, quer dizer, o grande asset do Boticário é a perfumaria, né? Perfumaria. Então, mas na verdade o Boticário conquistou seu espaço através da perfumaria, criando, né, uma perfumaria totalmente voltada para mulher e homem brasileiro, né, com todas as suas particularidades e os seus gostos. Aliás, eu quero trazer aqui para o nosso público, você lançou no ano passado este livro, que é uma aula de empreendedorismo no Brasil. Ele é a essência de empreender, como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil, que, aliás, recebeu nas últimas semanas o prêmio Jabuti, né? Foi semana passada.
e que foi uma alegria, né? Porque através dessa obra nós conseguimos, né, mostrar todo o desenvolvimento da nossa companhia e através de uma leitura gostosa, né? Uma leitura agradável que a gente conta os principais lances da nossa caminhada. A gente estava falando de perfume, né? Que perfume é o que mais vende hoje no Grupo Boticário. Em certo trecho aqui do livro, A Essência de Empreender, você fala o quanto foi importante, talvez fundamental para você, desde criança, adolescente, estar perfumado. É isso, Miguel? Nossa, você leu tudo, hein? Eu li, claro que li, para fazer essa entrevista. Mas é verdade, eu acho que desde a época da adolescência, eu sempre gostei muito da perfumaria. Acho que o perfume tem uma magia, né? Que é como você, em parte, consegue estender a tua personalidade e demonstrando aquilo que você é. Eu acho que o perfume tem muito da personalidade de quem está usando e é uma forma de você marcar a presença também por onde você anda. Mas essa marca que está com você desde a adolescência, né, da importância de estar bem perfumado no dia a dia, isso foi muito determinante para você decidir empreender no setor de beleza? Você veja, a gente começou com a farmácia de manipulação, onde o grande trabalho era inicialmente um trabalho em cima de receituário, né? Mas eu senti que aquele mercado era relativamente pequeno para desenvolver um grande negócio. Foi aí que eu comecei a trabalhar na pesquisa tanto de cosmética como de perfumaria. E aí tem toda uma história, né? Onde o Silvio Santos, né? Que está escrito no livro. Aliás, é bom você contar, porque o Silvio Santos esteve no início da sua trajetória profissional, né? Não, o Silvio Santos, na realidade, foi extremamente importante dentro da história do Boticário. Porque quando eu comecei a desenvolver fragrâncias, havia uma necessidade muito grande de embalagem. Do frasco. De frasco. E na época o Silvio Santos tinha desenvolvido uma empresa chamada Chanson, que ele pretendia na época concorrer com as grandes multinacionais na área de cosméticos, na área de venda direta fundamentalmente, que continuou. Hoje nós temos a marca Jequiti, né, que foi uma continuidade talvez de um sonho que ele tinha na época. Mas aí ele resolveu fechar aquela empresa e eu tive acesso às embalagens dele. E numa compra muito louca na época, eu acabei comprando um grande número de vidros dele e foi fundamental para a gente lançar a nossa marca na perfumaria. Mas é importante você falar que esse altíssimo volume de frascos que você comprou do Silvio Santos, você não tinha dinheiro suficiente naquele momento para comprar tudo aquilo, né? Escuta, na vida da gente tem momentos de loucura, né? Você tem que... Eu acho que a loucura também faz parte. E na época, acho que eram 60 mil unidades de vidros. E na época, eu lembro que eu falei com um gerente dele, falei, olha, eu compro, mas já querendo cair fora daquilo, e se eu puder pagar em 12 vezes. Ele falou, olha, vou consultar, né? Aí ele ficou uns 10, 15 minutos, acho que ele foi falar até com o Silvio na época. O cara falou, não, em 12 não dá para fazer, mas em 10 eu faço. Quando o cara voltou e me falou em 10, eu digo, o que eu vou fazer na minha vida? Vou ter que comprar 10 mil, né? Em 10 vezes 60 mil frascos. Mas depois do terceiro, quarto mês que a gente começou a vender, comecei a conseguir pagar o Silvio, que já era um compromisso que eu tinha que honrar de qualquer maneira. Miguel, como é que foi construir um sistema de franquias num país que não sabia o que era isso? Veja, desde o começo, assim, a grande preocupação era que canal de distribuição que a gente poderia utilizar se a gente quisesse evoluir para fora de Curitiba na época.
Então, na época, você tinha algumas empresas como a Avon, tinha a Christian Grey e a Natura, que já existia mais ou menos há 7 anos. Ela começou muito antes que a gente, e que vendia através de venda domiciliar. Eu, na época, achei melhor que eu queria procurar um outro canal de distribuição. E a franquia me pareceu que era o mais importante. Porque através do sistema de franquia eu poderia alavancar o meu negócio através de capital de terceiros e fazendo também com que pessoas, né, pudessem ter o seu negócio próprio, que é o grande anseio até hoje, né, do brasileiro e como em geral é como que a pessoa pode ter um negócio próprio. Então, na época, a franquia apareceu bastante interessante para a gente começar a ter empreendedores que pudessem se unir conosco. Virou um negócio da esposa dos grandes empresários que queriam alguma coisa para sua esposa, e o Boticário era perfeito, né? Porque era um ramo de perfumaria que era uma excelente forma para a mulher se identificar com o negócio, ter a sua autonomia. Então, a grande maioria de franquias hoje ainda pertence a mulheres. O sistema de franquias do Boticário começou na década de 1970. Em 1980. Esse período no Brasil, a perfumaria, você tinha concorrência com os importados? Pouco. Tá. Pouco. E isso, de certa forma, te ajudou. E até porque o que existia de perfumaria importada, né, que vinha, eram fragrâncias que não eram zero, né, adaptadas ao clima brasileiro, não combinavam com a mulher brasileira, né, pelo seu frescor. São coisas características da perfumaria brasileira que são importantes e não eram adaptadas. Então, a gente achou, na época, um nicho, né, de fragrâncias, um nicho de coisas que poderiam ser mais aceitas na época pela mulher brasileira, claro. São quantas franquias? 4 mil? São 4 mil lojas. 4 mil lojas. E hoje nós temos em torno de mais ou menos 500 franqueados. Tá. Qual que é o segredo da boa franquia? Aquela franquia que vende muito todo mês. Eu acho que o segredo de uma franquia é você ter com o teu sistema de franquia uma relação de ganha e ganha, né? Uma relação em que o franqueado está extremamente satisfeito com a margem de contribuição que ele tem, com a tranquilidade de um abastecimento que ele precisa ter e todo um apoio logístico que não é apenas na entrega de produto, mas é um apoio nas áreas de informática, a todas as questões de comunicação, né? Então, não é apenas ele comprar e vender um produto. Ele tem que receber todo um apoio do seu negócio como um todo. Você escreve no seu livro uma frase aparentemente simples, mas muito impactante, que foi: o Boticário foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Qual que é o peso do planejamento, Miguel, nessa história de sucesso? Foi tudo planejado ou não? Absolutamente. Se eu pegar os primeiros 20 anos do Boticário, na realidade, a questão do planejamento, é claro que ele existia para uma série de coisas que nós fazíamos, mas é difícil de você planejar a médio e longo prazo dentro de um negócio dentro do Brasil. O porquê? Devido até às questões da própria economia, em que você tem as variações, né, que muitas vezes não permitem você ter planejamentos de longo prazo. Em muitos momentos, a gente tinha que olhar e dizer: vamos embora, né? Vamos embora, porque isso aqui tem que funcionar, e graças a Deus sempre funcionou, né? Mas muitas vezes você não tem todas as informações que você precisa para um planejamento extremamente cartesiano. Hoje mudou, né? Hoje em dia, devido ao próprio volume de negócios, então o nosso planejamento é de milímetros, né? Você não pode ter erros aí, que cada erro são milhões que estão em jogo, né?
Ao longo da sua história, mas sobretudo no início ali da sua história, na construção do Grupo Boticário, você teve uma quase obsessão atrás da melhor fragrância, né? A fragrância, o cheiro do Brasil. Você descobriu logo cedo qual que é o cheiro do Brasil? Você pode trazer para a gente até hoje qual que é o cheiro do Brasil? O cheiro do Brasil, fundamentalmente, se você analisar, e está na primeira fragrância que a gente lançou, né? É um cheiro da Aquafresca. A Aquafresca foi a primeira fragrância e, aliás, o Boticário alavancou uma grande parte do seu crescimento logo no início através de uma fragrância que fez todo o sucesso, e era uma fragrância fresca, agradável, ela é ainda, né? Não vamos falar de passado, mas que ela agradou de cheio, assim, pela sua sofisticação e seu frescor. Então, acho que você me falou qual a fragrância que fez o Boticário, posso te dizer que foi a Aquafresca. 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 Assim porque ao longo, nesse início, você estiver, não sei se foi você, mas ao longo você teve gente da sua equipe, eu acho, que queria colocar água, né? E você bateu o pé ali. Que era Aqua. Sim. Aliás, a escolha do nome dos seus produtos sempre foi muito importante para você? Sempre tem histórias maravilhosas aí, né? Então, mas sempre você procura linkar os nomes, que dá nome para a fragrância, não é fácil, né? Até porque às vezes você tem uma série de inspirações, você vai nos registros de patentes, né, de licenças, e você vê que tem uma série de nomes e às vezes é difícil de escolher, mas é muita inspiração, né? É aquele nome que vem numa sacada e se diz, é nesse que eu vou. O Malbec, hoje, o seu perfume é um dos mais vendidos do grupo. O Malbec, ele tem uma história maravilhosa atrás dele, né? Que foi, o Malbec, na verdade, foi uma inspiração na fabricação do vinho, né? Em que eu estava visitando até no Chile uma série de vinícolas e disse, por que um perfume não pode ser macerado em barris de carvalho, né? E aí surgiu realmente o Malbec, e eu acho que é o único perfume mundial que passa por um momento pelos tonéis de carvalho. A história do Miguel Kriegsner, ele chegou ao Brasil aos 11 anos de idade. Você veio da Bolívia, né? Qual que foi a sua primeira impressão do Brasil? Você sabe que o primeiro lugar que pisei no Brasil foi em Corumbá, porque o avião que vinha de La Paz, ele fazia uma escala em Corumbá. Na hora que eu passei a primeira noite em Corumbá, eu entrei aqui, parecia uma panela de pressão aquilo, porque na Bolívia você não está habituado com temperaturas tão altas. Então caí no forno, disse, meu Deus do céu, caí aqui num negócio que se eu pudesse voltar para La Paz, eu voltaria. Mas já era tarde demais, não daria para voltar. E na verdade o Brasil emprestou para toda a nossa família um novo lar, né, que, né, propiciou todo esse crescimento que a gente teve. O Brasil é um país de grandes empreendedores? O Brasil é o máximo. O Brasil é um país de grandes empreendedores que tem que ter a oportunidade de lançar, sabe? É um país que precisa de muita inspiração, mas precisa de muita tranquilidade também para que os empreendedores possam exercer a sua criatividade. Eu estou fazendo essa pergunta inicial sobre empreendedores porque você escreve logo no início do livro, né, da Essência de Empreender, que os pequenos negócios fazem hoje a grande massa de mão de obra do país. E é para essas pessoas, para os pequenos empreendedores, que você dirige esse livro. Qual foi o momento, Miguel, que você, de alguma forma, se emocionou ao lembrar da sua infância, adolescência, da construção do Boticário, do período do início, do meio, ou até recentemente da história do grupo? Veja,
você pode achar interessante. Eu já li esse livro umas 3 ou 4 vezes. Porque é interessante quando você começa a reviver a tua vida, reviver a tua história através de uma obra como essa aí que foi feita. E foram muitos momentos, né? Foram realmente muitos momentos em que foram extremamente mobilizadores dentro da minha vida, entre fatos na minha vida pessoal e na minha vida empresarial também. É interessante como essas coisas acabam se misturando, né? Porque é difícil dizer isso aqui é empresário, isso aqui é o Miguel. Essas coisas se misturam, né? Numa empresa que vai fazer 50 anos de vida, eu passei a grande parte da minha vida envolvido dentro do meu negócio. E continuo lá ainda com muito prazer, né? Nesses 50 anos, qual foi a maior dificuldade? É fazer negócios no Brasil? Sim, principalmente devido à instabilidade política e econômica, né? Em que esses sobressaltos que você tem no Brasil, agora daqui a pouco você vai ter uma reforma tributária que você não sabe exatamente o impacto que isso aqui vai ter dentro dos negócios. Então, mas a gente vai enfrentando, encarando, e você percebe que as coisas, você se acomoda e passam, né? Tem as crises, mas você muitas vezes chora, mas tem que dizer, vou continuar em cima disso aí. Eu insisto nesse tema de empreendedorismo porque, o Miguel, você já disse também que o Brasil cresceu, virou um grande país graças às pessoas que vão empreendendo e que têm coragem de muitas vezes arriscar o mais importante da vida delas. Qual que é o segredo do bom empreendedor? O empreendedor é aquele que consegue materializar os seus sonhos, né? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que sonham, mas não empreendem muitas vezes pela falta de coragem, né? Por olharem muitas vezes um macroambiente. E eu diria que um passo de coragem é importante para deslanchar. Eu acho que no momento que a pessoa começa a entrar no trilho, né, do empreendimento, ela vai vencendo as suas dificuldades, né? Ela vai errando e reparando. Eu acho que se leva, né, os tomos você tem que levar, mas eu acho que a grande maioria dos empreendimentos que tem no Brasil, as possibilidades, os grandes geradores de mão de obra, pertence a pessoas que enfrentaram as dificuldades e não se renderam a elas. Acho que esse é um grande segredo. Hoje está mais fácil empreender do que no passado? Eu acho que era mais fácil. Era mais fácil. Porque os recursos, principalmente a questão do custo, né? O custo do dinheiro hoje, né? Não permite você correr muitos riscos, né? Então, você sempre está com o pé atrás, prefere deixar muitas vezes o teu dinheiro mais guardado em algum investimento, né, do que pegar esse recurso e dizer, eu vou pegar um pedaço da minha grana e vou investir, né? Então, como é que você tem uma dificuldade, e tomara que isso melhore, né? Porque o Brasil precisa cada vez mais de um número maior de empreendedores que são os grandes geradores de mão de obra, coisas que esse país precisa muito, né? Bom, como eu apresentei o Miguel Kriegsner a vocês, além de fundador, você é presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. Você tem como é que é o seu perfil como gestor? Você é aquele que gosta de delegar tarefas, prefere tomar as decisões para você? Eu vou te falar o que dizem, né? Porque... Pode falar à vontade. Não, porque eu acho que eu não sou centralizador, já fui mais, tá? Uma evolução me mostrou que descentralizar é muito melhor, né? E é muito bom quando você consegue escolher os teus pares, as pessoas que estão trabalhando, e você consegue ter uma relação muito transparente com as pessoas, né? Então hoje eu conto, né, com uma equipe de presidente, de vice-presidentes,
de pessoas altamente capacitadas, nas quais existe um diálogo muito honesto, muito transparente. Então fica muito mais fácil você descentralizar as atividades de uma empresa. Agora tem coisas pelas quais eu pessoalmente sou mais apaixonado, né? Eu gosto muito da parte de comunicação, gosto muito da parte de criar novos produtos, né? Gosto de fábrica, de equipamentos. Então são algumas áreas em que eu me identifico mais e acabo dando às vezes um palpite, entende? Você, nos últimos anos, você teve oportunidade, e não só oportunidade, você teve poder para escolher CEOs ao longo da sua carreira. O que é um bom CEO? Bom CEO, vou te dar, nós temos o primeiro, único, né, que é o Fernando Muder. É uma pessoa... O atual CEO, né? O atual CEO, né? Ele não é da família, é o primeiro que não é da família. Se eu considerar o Arthur é meu sócio e foi CEO durante uma época. O Arthur Grimbaum. Arthur, né? Grimbaum, né? Que Arthur é meu cunhado, né? É um cunhado que eu amo de paixão, porque ele é realmente um companheirão em tudo aquilo que a gente construiu junto. Agora, um CEO que não é da família, o Fernando Muder, que é o nosso CEO atualmente, que está há 26 anos dentro da companhia e que a gente foi seguindo os passos dele desde o primeiro dia que ele entrou. Então, um bom CEO é aquele que tem uma relação muito próxima com o conselho, né? Com os acionistas da empresa e tem uma liberdade de fazer e também uma capacidade de ouvir, né? Então não é um CEO que vai lá e impõe as suas coisas. É um CEO que discute e tem toda a liberdade também de tomar suas decisões. Mas essa harmonia é uma coisa que muitas vezes a gente não encontra em muitas empresas. Eu estou lembrando de uma história que está escrita aqui no livro, que diz o seguinte, que sempre que quando você contratava alguém, você ligava na loja e se passava por um cliente só para ouvir como apresentavam o seu produto. Isso é verdade. Você fazia isso mesmo? Fazia. Não, e fazia, muitas vezes eu era o cliente oculto, né? Que não era todo mundo que conhecia a minha cara. Então, talvez nem a sua voz, né? Não sabia. Então, em muitas lojas eu ia e ficava perguntando e tentando identificar, né, se aquela vendedora era boa, se o gerente daquela loja sabia como conduzir o negócio. Então, e é muito bom. Quando você não gostava de uma apresentação do produto, o que você fazia? Eu acho que dava principalmente um feedback para a pessoa. Tá? Porque eu acredito que o grande segredo é como você dá feedback para as pessoas, né? Tem pessoas que às vezes precisam de um toque e alguém que chame a atenção, não do ponto de vista da autoridade, mas que possa chamar a atenção de algumas particularidades da pessoa que podem ser corrigidas para que ela consiga desempenhar melhor a sua função. Tem algum segredo da boa venda? A boa venda é você vender aquilo que você conhece, né? Saber o momento em que o teu consumidor também ele está disponível para venda, para compra, desculpe, né? Para compra, porque tem pessoas que, por exemplo, entram numa loja e ela entra para conhecer o produto. Ela, naquele momento, muitas vezes, ela não está a fim de comprar. Então, como que você acaba cativando aquela cliente, não tentando empurrar um produto para ela, mas sim ouvindo? Na próxima vez que ela passar num shopping, ela vai lembrar da pessoa e daquela loja para dizer, sabe, eu fui super bem atendido para lá, vou comprar o meu presente que eu estou querendo. Você já declarou que é muito difícil e que você respeita muito nas organizações a cultura de uma organização. Afinal, qual que é a cultura do Boticário? Veja, eu acho que uma cultura, às vezes eu falo isso, né, e não é uma frase minha, do Philip Kotler, que diz, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E, na realidade, a cultura de uma empresa é dela ter muito bem definido qual o propósito dela.
né? Então, o nosso propósito como organização é que, através da beleza, a gente realmente gere transformação. Uma transformação nas pessoas, uma transformação na sociedade em que a gente tem inserido, porque aí realmente que a coisa realmente começa a tomar gosto. Porque se você passa através de uma empresa e você não gera uma transformação nas pessoas que trabalham ali, né, nas suas vidas, né? Então, eu não quero que o pessoal que trabalha comigo, estou trabalhando aí para o Miguel. Não, estou trabalhando ali porque essa organização está transformando a minha vida. Aí que eu acho que vale a pena, e você faz um trabalho social e você gera, né, um país mais justo, um país mais sociavelmente equilibrado. E o papel de uma empresa é exatamente esse, né? O papel de uma empresa é o que ela agrega para um país como o nosso, dentro das dificuldades que esse país tem. Então, um empresário aqui, que muitas vezes não é valorizado, tem um papel fundamental de transformação dentro dessa realidade que a gente vive hoje. Você está falando dos empresários, a gente tem uma audiência extremamente cativa entre os empresários brasileiros. Você mora em Curitiba, você fundou uma das maiores empresas de beleza da América Latina e se manteve relevante, se mantém relevante ao longo das últimas décadas. Hoje, como é que você avalia o ânimo dos empresários no Brasil? Eu acredito que o ânimo é um pouco desanimado, né? Porque o empresário brasileiro, ele precisa de mais estímulo, né? Ele precisa de menos imposto. Ele precisa ver que o seu trabalho ele está alimentando muito mais do que apenas uma máquina que muitas vezes não traz o retorno que precisaria. Então, eu acho que o empresariado brasileiro precisa de um ânimo, precisa de um incentivo maior, precisa de uma compreensão da qualidade de coisas que ele traz para o país. Eu acho que dá para melhorar muito bem isso. Olha só, são quantos funcionários, Miguel Crivo? Hoje é 22 mil. 22 mil funcionários. Diretos, né? Diretos, exatamente, então, além das franquias. Então você pode considerar, né, que imagine 4 mil lojas, né, o que isso gera, né, em termos de mão de obra direta. E se você quiser colocar 2 milhões e poucos mil revendedores pelo Brasil afora, então a gente não está gerando uma mão de obra direta, mas nós estamos ajudando muita gente a pagar suas contas também. Pois é, mas o Grupo Boticário, eu sei, vocês têm muitos jovens entre os profissionais, sempre tiveram jovens, sempre gostam ali de ter uma ala de jovens na empresa. Como é que você avalia os jovens hoje que chegam ao mercado de trabalho? Hoje existe eu acho que o jovem que está entrando no mercado de trabalho muitas vezes não vem tão bem preparado como deveria. Então, as empresas muitas vezes têm que fazer o preparo complementar que ele precisa para desempenhar as suas funções. Por outro lado, o jovem de hoje, ele anseia um crescimento muito rápido, né? Então, hoje em dia, por exemplo, alguém que está trabalhando em 2 anos, 3 anos, o cara já quer ser diretor de uma empresa. Então, eles não dão o tempo necessário para evoluírem dentro do trabalho que fazem. Então, você tem muito jovem que fica pulando de um lado para o outro. De empresa para empresa. O que você não cria raízes, o que não é salutar, né? Então, é importante ficar e crescer dentro de uma empresa e evoluir dentro daquilo que uma empresa pode oferecer. Vou ser polêmico agora com essa pergunta, hein? Para você, qual que é o melhor modelo de trabalho? O presencial, o híbrido ou o remoto? Eu gosto muito do presencial, vou te falar a grande verdade. Entendo muito bem o trabalho híbrido, né?
Mas com o trabalho híbrido, eu tenho a impressão que você, muitas vezes, perde um pouco o controle. Perde o controle porque, às vezes, o trabalho presencial, ele cria, né, uma ligação muito maior entre teus colaboradores e cria um lado de amizade e de amor pelo próprio. Quer dizer, um pelo outro, pelo próximo. Que no trabalho híbrido isso fica a desejar. Naturalmente, você tem funções dentro de uma empresa em que o trabalho híbrido funciona muito bem, mas o presencial é fundamental. Eu estou vendo aqui o livro, né? A Essência de Empreender. Esse nome é maravilhoso, né? Estou vendo aqui os frascos. Tati é o nome de uma das suas filhas. Você tem a Tati, Tem a Tati, a Anne, você tem a Aqua Fresca, onde tudo começou. Sim, e você tem a Cecita, que é a Cecília, que é minha esposa. Ah, você tem as 3 mulheres da sua vida, então. Não, mas elas que mandam na minha vida. Quer dizer, a Cecília é sua mulher, a Tati e a Anne, as suas filhas. Sim. Então, você tem que se render. E elas que realmente mandam, né? A Cecília, que é minha companheira de toda uma vida aí, possivelmente é a maior conselheira da empresa. E todo mundo tem que ouvir. Desde o começo lá. Desde o começo. Desde antes da farmácia. Sim. Sim. Ela foi minha estagiária. A Cecília foi. Ela foi sua estagiária? Foi. Lá da farmácia. Pode casar com estagiário. Você é a prova aí que pode casar com estagiário. Pode, não tem. Bom, a Tati e a Anne são as suas filhas. Quais são as lições, as maiores lições que você passa ou já passou para suas 2 filhas? Eu acho, olha, foram várias, né? Mas acho que a tolerância é uma, né? A capacidade de ouvir, eu acho importante, amor próprio, né? Muito, muito importante, transparência, né? E muito amor, né? Muito amor. Elas estão na operação? Elas estão dentro do conselho. Dentro do conselho, tá. Como é que foi a preparação de sucessão dentro do Grupo Boticário? Foi muito boa, porque o Arthur, né, que é meu sócio, e ele foi preparado desde os 15 anos de idade. O Arthur fez tudo desde carregar caixa, né, dentro do pouco tempo depois do laboratório, ele foi fazendo a parte econômica, a parte financeira, ele foi crescendo, né, dentro da empresa até se tornar CEO e vice-presidente. Então hoje ele divide comigo o conselho. Você, além dessas suas funções, né, como presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário, você também criou a fundação do Grupo Boticário, né? Com essa história mais do que notável, né, com essa criação que foi sua, que começou ali do zero, qual o legado que você quer deixar, Miguel? Eu quero deixar um legado. Você está falando da fundação? Eu estou falando de tudo. Não, de tudo. Sabe o que eu citei a fundação justamente porque foi uma criação, uma criação sua também, né? Veja, Bruno, eu sempre achei o seguinte: a gente é jogado num planeta. Todo mundo é jogado no planeta. Você joga ali, você não tem nem direito de opinar se queria ficar ou não. Eu acho que tem uma chance de ser uma alface na tua vida. O que é isso? Deixa a vida passar por você e você não agregar coisíssima nenhuma. Além de consumir oxigênio dentro do mundo. Ou você pode, na tua vida, ter um propósito. No momento em que você tem um propósito de gerar transformação, justificar a tua passagem por aqui, então tudo isso que eu fiz e estou fazendo
para mim me traz um sentido importante de dizer, sabe o que, estou passando por aqui, passei por aqui, e no mínimo deve ter, depois que eu for para um outro plano, sabe lá para onde, pelo menos tem uma inscrição bacana, o cara passou aí, fez isso, aquilo, entende? E são muitas realizações. Pelo menos alguém, né? O cara fez isso, entende? São muitas e muitas realizações. Olha só, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Miguel Kriegsner, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nesta edição, falando com Miguel Kriegsner, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. Você, Miguel, ao longo da sua vida, da sua carreira, sempre foi muito conhecido por ser muito discreto, por dar raras entrevistas, o que me deixa muito honrado de você estar aqui nos estúdios do Show Business, na Jovem Pan, na Avenida Paulista, em São Paulo. Por que essa discrição ao longo da vida? Essa pergunta difícil essa. Na realidade, eu acho que eu sou discreto tanto na minha vida profissional como dentro da minha vida, vamos dizer, familiar e também dentro da sociedade em que eu acabo ficando mais próximo. Eu acho que é uma questão de temperamento e também tem uma questão de ser mais reservado, porque como eu sou filho de sobreviventes, né, acho que no meu livro... Você conta bem. Eu sou filho de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, né, onde meus pais foram vítimas do Holocausto nazista. Isso traz, eu acho que, para minha geração, algo que eu posso dizer de ser um pouco mais low profile, de ser mais quieto, talvez. Uhum. O seu pai era judeu? A sua mãe? Também. Também. Sim. Então, meu pai era polonês, minha mãe alemã, mas, por exemplo, a família do meu pai perdeu 24 pessoas da família dele no Holocausto. Você conta isso ao longo do livro, né? Que você tem memórias da sua infância, do seu pai acordando com gritos de memórias dele da guerra. Sim, e foi algo que foi muito marcante para mim, tanto que em Curitiba, né, eu tive a oportunidade de ajudar a fazer o primeiro Museu Brasileiro do Holocausto, onde ali a gente retrata muito bem toda a saga, né, que os judeus passaram durante esse período, morreram mais de 6 milhões de pessoas, entre elas 1,5 milhão de crianças. Então a gente conta isso dentro da história, dentro do museu, de uma forma muito pedagógica até. Bom, deixa eu voltar para o cerne do negócio do Grupo Boticário, que sempre foi, como eu já falei, uma obsessão do Miguel Kriegsner. Para quem conhece o Miguel Kriegsner, o fundador do Grupo Boticário, em entender, no início, a fragrância brasileira, né? O grande cheiro do Brasil. E começou com a Aqua Fresca. Isso. Hoje, um dos grandes carros-chefes aí do grupo é o Malbec, um perfume masculino. Mas ao longo desses 50 anos de companhia, você conseguiu traduzir o desejo do consumidor brasileiro. E agora eu gostaria que você contasse para a nossa audiência qual é o desejo do consumidor, desse consumidor de beleza e de cosméticos no Brasil. Veja, o consumidor brasileiro, ele tem um nível de sofisticação muito grande. Então, por exemplo, as fragrâncias brasileiras hoje, elas se equiparam tranquilamente a fragrâncias francesas ou americanas em termos da sua qualidade. Então, o brasileiro conseguiu e tem, né, um gosto muito apurado no que diz respeito a fragrâncias. Em relação
a produtos de higiene, produtos de maquiagem, produtos para tratamento, a mulher brasileira é uma das mulheres mais lindas do mundo, né? O cuidado da mulher brasileira no seu cabelo, na pele, né, exige, né, um nível de qualidade enorme para quem fabrica produtos dentro dessa área. Então é muito bom trabalhar no mercado com esse nível de sofisticação e esse nível de bom gosto, né? E por um preço razoavelmente muito bom em relação ao que vem de fora. Miguel, vamos falar de dinheiro, porque você é bilionário e, segundo a Forbes, você é um dos 10 homens mais ricos do Brasil. Como é que é a sua relação com o dinheiro? Tudo mentira isso. É mentira? Esses bilhões, a Forbes diz que você tem mais de 30 bilhões de reais de patrimônio. Não. Eles são muito gentis. Não. Mas longe disso, né? Mas eu diria que minha relação com o dinheiro é uma relação muito saudável. Eu não deixo absolutamente essa questão de dinheiro subir na minha cabeça, né? Eu sou uma pessoa bastante reservada, mas também não fico pensando em grandes, sabe, em coisas gigantescas. Eu acho que nem é um modo muito bom para você educar teus filhos, sabe? Eu acho que o dinheiro ele tem que proporcionar o conforto, o sabor para você ter aquilo que você deseja, mas sem ultrapassar o limite. Ainda mais num país como o nosso, em que você tem tantas pessoas com tanta dificuldade, entende? Então é importante ter grana até para resolver uma série de coisas, mas não deixar absolutamente isso subir na tua cabeça. Mas ao longo da vida e ao longo do que você conquistou em finanças, no que você costumava e costuma investir? Hoje em dia... hoje em dia ou mesmo nos últimos anos? Eu vou te falar, quase que todo o recurso que a gente consegue dentro daquilo que a gente faz é um reinvestimento constante dentro da organização. Nós fugimos de bancos, né? A gente fica dentro de empréstimos. Existem, claro, momentos em que você tem que recorrer para um empréstimo, mas a grande parte dos nossos investimentos são reinvestimentos dentro do nosso negócio. O que faz com que a gente consiga ter uma empresa muito saudável do ponto de vista financeiro, sem ficar ali sofrendo todo dia pelo juro que está pagando. E hoje ainda é assim? Você reinveste? Reinvestimos. É claro que quando você precisa fazer grandes montantes de investimento, você acaba recorrendo a dinheiro de longuíssimo prazo. E vocês também compraram, né, ao longo da trajetória, empresas também? Sim. O que você faz nas horas vagas? Até mesmo queria falar se você tem algum luxo, alguma extravagância. Tem, Miguel? Você sabe que é interessante, né? Porque uma vez uma jornalista falou, mas o que o senhor gosta? O senhor gosta de aviões, gosta de barcos, né? Aí eu falei para a mulher, olha, eu gosto de teatro. Teatro? Teatro. Mas teatro do quê? Eu gosto de teatro de animação, gosto de teatro de marionetes, gosto de teatro de fantoches. Mas o senhor faz isso? Eu faço isso, eu gosto disso. Mas seus hobbies, o senhor gosta de golfe? Falei, não jogo. Não acho legal ficar correndo atrás de uma bolinha, né? Então... Aí eu fico pensando, será que eu sou chato assim? Mas não, acho que eu gosto de cinema, gosto de teatro, eu gosto muito de cinema, né? Você tem cineastas preferidos? Tenho. Inclusive, esses dias eu estava pensando, agora com toda essa questão de inteligência artificial, né? Não sei se você assistiu, tem um filme chamado Her, Ela. Isso, sim, lembra? Assisti. Esse cara então, é de 10 anos atrás. Faz tempo esse filme até. Pois é, mas ele é atual. Se você analisar, ele tinha uma namorada que era a Samantha. Essa Samantha era uma namorada que ele ficava no telefone
quando ele se deu conta que tinha mais 28 mil pessoas que falavam com a Samantha e que era uma namorada de inteligência artificial. E hoje, meu caro, se você analisar tudo o que está acontecendo, a gente não está longe disso. Não, né? Não. Você sabe que também a inteligência artificial, isso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, tem uma enorme recorrência de pessoas fazendo terapia, mas também buscando namorada pela inteligência artificial generativa, que é isso que tratava esse filme de alguns anos atrás. Acho que é 12 anos atrás. 12 anos atrás, né? Que a gente olhava e falava, nossa, isso daí será que vai acontecer? Mas você falou terapia. Terapia é a melhor coisa que existe no mundo. Não sei se, enfim, se você já teve um trabalho... Faz? Eu já fiz muito, né? Fiz muita terapia porque para conviver com todo o trabalho que eu vinha desenvolvendo, muitas vezes você tem que ter alguém com quem falar. Eu imagino, né? Então, me ajudou e aconselho a todo mundo. Fazer terapia. Ainda mais hoje, hein, Miguel? Não, é super útil. É. Miguel Kriegsner, por que você acha que deu tão certo na vida? Eu acho que por acreditar naquilo que eu imaginei que poderia me conduzir por um bom caminho, por ter encontrado na minha trajetória pessoas maravilhosas, né? Desde minha mulher, as pessoas que me acompanharam, me acompanham todos os dias. E o importante é você na vida construir essas parcerias, que são parcerias com as quais você pode conversar, né? E confiar. Então, acho que eu agradeço, né? Agradeço a todos os colaboradores né? Porque esse trabalho do Boticário, ele não é meu, ele é meu e de milhares de pessoas que estão no dia a dia trabalhando comigo e confiando naquilo que eu estou querendo fazer. Quando você olha toda a sua trajetória, você olha para trás e vê essa história vitoriosa, o que você fala para si mesmo, Miguel? Que bom. Que bom? Que bom que está funcionando o que funcionou. E eu tenho um orgulho muito grande pela minha história, por aquilo que eu construí. E também através do livro, que eu consegui realmente, através do livro, fazer um trabalho bacana para mostrar que se você coloca um negócio na cabeça, e que eu sou capricorniano, né? Diz que capricorniano ajuda, diz que capricorniano é teimoso, digo que ele é perseverante, não é? Mas coloque uma coisa na cabeça, empreenda, vá para frente. E se não der na primeira, vai lá, sacode a poeira, vai outra vez. E vai. Você é muito religioso? Só não, como eu sigo a religião judaica, mas nas festividades. Mais nas festividades. E o acaso na vida é importante, na sua avaliação? Eu acho que existem muitas coincidências, sabe? E existe o acaso. É incrível, à medida que você vai passando, você vê que muitas coisas vão acontecendo. Eu comparo muito, sabe? Às vezes você tem coisas que, na hora que você viu que como elas se juntaram, você vê que, meu Deus, isso aqui realmente tinha que acontecer, mas isso foi acontecendo, entende? Acho que o acaso existe. Qual que é a sua visão, sua ideia de futuro? Você está com quantos anos? 75. 75 anos. Qual a sua ideia de futuro? A ideia é continuar dentro daquilo que estou fazendo. Eu acho que tem muita coisa para fazer dentro tanto da empresa, tanto daquilo que eu quero construir. E também quero que cada vez um número maior de pessoas se encontre, ou se não dentro da minha organização, ou que dentro do meu livro, que elas possam seguir um rumo bacana. E vamos em frente. Teve um erro ao longo da trajetória que você não faria de novo?
Sabe que já me fizeram essa pergunta e pode parecer arrogância, mas não consigo identificar. Sabe, assim, alguma coisa que eu disse, puta, que besteira, sabe? Não... Até porque sempre fui muito de ir atrás dos meus sonhos, e se errei, rapidamente eu tentei reparar, sabe? Que eu acho que a pior coisa que existe na vida é você ficar, por que eu fiz, sabe? Deixei de fazer aquilo. São coisas que não funcionam. Eu falei de visão de futuro, né? Você falou que quer seguir, né, no seu trabalho, né? Você tem uma função executiva, né? Presidente do conselho. O seu dia a dia é de segunda a sexta na empresa? Você mora em Curitiba? Moro em Curitiba. Como é que é a sua rotina? Normalmente eu destino a parte da manhã muito a tentar fazer mais ginástica, que eu deveria fazer mais, né? Fazer um pilates, fazer minha fisioterapia, e na parte da tarde, geralmente, ir para o escritório. E o dia que eu não tenho muito para fazer coisa no escritório, eu posso pegar um livro e ficar lendo ali. Mas eu gosto de estar próximo às coisas. A gente conversou nesta edição do Show Business com Miguel Kriegsner, o fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. Eu tenho que te agradecer, eu preciso falar isso publicamente, que para mim é uma honra tê-lo aqui, pelo respeito que eu tenho pela sua história de empreendedor, sua história vitoriosa de vida. Eu sei que você dá raríssimas entrevistas. Eu fiz um convite para você participar aqui do programa em um voo de Curitiba a Congonhas. Você imediatamente topou, disse que já assistiu algumas edições do programa e por isso eu quero dizer publicamente aqui o prazer que eu tenho de falar e passar todo esse conhecimento, toda essa história de vida e profissional à nossa nobre audiência. Obrigado, Miguel. Obrigado a você. Obrigado. Super prazer. E olha, muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. O Show Business vai ficando por aqui e até semana que vem.